comentamos um pouco no início da aula sobre o do, sobre o does. Vamos voltar agora ao assunto mais detalhadamente. Do vem antes de quem, fazer o quê. Ou seja, quando eu quero fazer uma pergunta em inglês, eu coloco o do na frente da pessoa que faz o que quer que seja. Vamos ver alguns exemplos? Perguntas que começam com do só podem ter yes ou no como resposta. Lembrem disso. Exemplos. Do you work? Você trabalha? Sim ou não? Um outro caso. Do you live in São Paulo? Sim ou não? Yes or no. Mais um exemplo. Do we need more money? Nós precisamos de mais dinheiro? Observem como é que nós sinalizamos uma pergunta desse tipo, como é que nós sinalizamos uma dúvida em português. Nós simplesmente alteramos a entonação e colocamos um ponto de interrogação. Em inglês, nós precisamos, além do ponto de interrogação e além da alteração na entonação da frase, precisamos colocar o do. Palavra para pergunta, do, who, do what. Ou seja, nós não nos comunicamos apenas respondendo sim ou não para as coisas que nos perguntam. Nós somos indagados sobre o que, sobre como, sobre onde, sobre quem. E aí estão as nossas palavras para pergunta, porque são palavras para pergunta que se usa no dia a dia na língua, certo? E como é que elas são usadas? Para fazer perguntas com essas palavras, a única coisa que a gente faz é acrescentá-las no início da frase, no início da nossa frase interrogativa. Mantemos o do, ele não sai dali, só que como nós não estamos mais sinalizando apenas uma dúvida, e sim a busca de uma informação específica sobre uma pessoa, sobre uma atividade, sobre uma característica, etc., então nós colocamos em primeiro lugar uma palavra para pergunta. Exemplos. What do you do? Por que tem dois do aqui? Porque um é fazer e o outro não se traduz, não tem significado em português, é apenas o que está sinalizando a pergunta. Então, como ele não tem tradução, ele não aparece, só aparece em português o faz, que é aquele do lá do final, o do fazer, que nós usamos na nossa técnica para identificar a atividade nas frases. Where do you live? Aqui temos a pergunta, the question word, a palavra para a pergunta where. Nós vamos ver em seguida na nossa parte de compreensão da língua, mas já sabemos aqui o que ela significa. E temos o do, o velho do, que está ali sinalizando a pergunta, que não aparece em português, porque não tem tradução. E o live, que é o nosso fazer o que desta pergunta, que é morar, viver. Where do you live? Onde você mora? Outra pergunta que nós vamos ver, when do you drink Guaraná? When é quando. Olha o do ali, não aparece em português, não tem tradução, apenas sinaliza uma indagação, uma pergunta. E qual é a nossa atividade agora? Qual é o nosso fazer o quê? É beber, drink. So, when do you drink Guaraná? Quando você bebe Guaraná? Gente, vamos lembrar de uma coisa importante. Eu falei para vocês que as ações em inglês, os fazer em inglês são fracos, fraquinhos. Eles precisam de ajuda. Se tiver que fazer pergunta e se tiver que negar, eles sozinhos não dão conta do recado. Eles precisam de ajuda. Quem é a ajuda? O do, que nós já vimos. Nós vimos o do nas perguntas, vamos agora ver o do nas negações. Quando queremos dizer não fazer o quê? No presente, usamos do mais not, que muito frequentemente vai aparecer como don't. A fórmula é who don't do what. Quem don't faz o quê? I don't work at night.
Eu não trabalho à noite. De novo, gente, na tradução não aparece o do, só aparece o não, que é o not. Mas eu não posso largar um not sozinho sem o do, certo? You don't study in the morning. Você não estuda de manhã. They don't know Mr. Papadella. Eles não conhecem o Sr. Papadella. We don't speak Russian. Nós não falamos russo. Quando who é he ou she ou it, o do aparece com S. Quando quem realiza a ação, quando quem está lá na frente fazendo as coisas é ou he, ou she, ou it, ou o nome de alguém, Pedro, Mary, John, Lucy, ou uma coisa, que é it, book, dog, o que for, aí o do vem com uma trouxinha que é o S, que é um resquício de conjugação do inglês. Aquele do works que a gente viu lá atrás é o que aparece no do, que passa a ser does. Por que tem o E? Por uma razão fonética da língua, que a gente não pode colocar o S simplesmente colado no O. Só por isso. Na verdade, o que está contando ali é o S. Ok? Agora, nós vamos ouvir um áudio onde aparecem perguntas usando o does. E nada mais adequado do que buscar informações específicas sobre outras pessoas dentro do nosso tema, que é Personal Information about somebody else. Informações pessoais sobre outra pessoa. Where does Anna live? She lives in Sao Paulo at 352 Iparanga Avenue. What's her phone number? Her phone number is 3225-8864. Where does he or she or it live? Onde ele, ela ou alguma coisa mora. Então, isso nós ouvimos e nós temos agora o nosso ajudante, do, em perguntas e em negações, e o does em perguntas e em negações, quando who é igual a he, she, it. E quem foi que observou no diálogo casos em que nós temos perguntas onde não aparece o do? São perguntas onde nós usamos o be. Lembram? Am, is e are. Pois, gente, o be é o único fazer em inglês que é forte o suficiente para fazer perguntas e para negar sozinho. Ele afirma, ele nega e ele pergunta sem precisar do do. Para fazermos perguntas usando am, is e are, nós colocamos am, is e are antes de what ou who. Simplesmente coloca na frente, o fato dele estar na frente sinaliza que nós estamos fazendo uma pergunta. E a negação? Para negarmos usando am, is e are, colocamos o not depois deles. E temos então aqueles casos em que o not fica colado no is, formando isn't. O not fica colado no are, formando aren't. Ok? Sintetizando, do a gente usa com todos os fazer em inglês, menos o be para perguntas e para negações. Estamos falando do be no presente. Estamos falando de am, is e are. Vamos dar uma olhada num diagrama? O do e o does, gente, estão no presente. Eles ajudam as ações a expressar coisas que acontecem no presente. Nós vamos ter uma outra forma de trabalhar no passado e outra no futuro. Então, present, past, future. Do e does é para o momento presente.